dia da 19ª Semana Acadêmica de Jornalismo, a SAJOC. O jornalismo político através da imagem será um tema discutido na mesa de hoje. Os convidados vão falar sobre o uso da imagem no jornalismo, de que maneiras as charges, os cartoons e as imagens podem ser utilizados para informar e como a charge e a fotografia foram usadas na denúncia à ditadura civil-militar brasileira. Para isso, convidamos para compor a mesa, então, o Galvão Bertazzi. Ele é quadrinista, cartunista e ilustrador. E desde 1999 publica na internet a tira cômica Vida Besta, que atualmente conta com mais de 5.000 tiras. Galvão tem seus trabalhos publicados na Folha de São Paulo e na revista Piauí. Convidamos também Zé da Silva. Ele é roteirista, cartunista, diretor e é formado em jornalismo pela UFSC, nosso colega aqui de curso. Seus cartoons passaram por veículos como Sport TV, Globo, Futura, O Espanhol é o País e o Diário Catarinense, onde publica charges desde 1998. Em 2021, uma charge sua ganhou um prêmio jornalístico do Admir Herzog. Dirigiu o premiado curto de ficção da Zumbanho, Zé Perri. Desde 2000, trabalha como autor roteirista na TV Globo e escreveu programas que marcaram época na TV brasileira, como Sai de Baixo, Cacete Planeta, Linha Direta, além de 10 novelas, entre elas Império, Cara e Coragem, Malhação, entre outras. Atualmente está trabalhando como roteirista na novela Mania de Você. E convidamos também Milton Mosteiro, que é engenheiro aposentado e fotógrafo independente por paixão. Trabalha com fotografia documental, principalmente registrando tradições, cultura e movimentos sociais. Idealizador e coordenador do projeto Varal da Trajano em Florianópolis, que começou em 2015 e no ano que vem estará completando 10 anos. Foi premiado 5 vezes no concurso Olhares Inspiradores, promovido pela Canon Brasil. Foi 4 vezes finalista no concurso internacional de fotografias, o trabalho e os dias na Colômbia. Desde 2016, fez 5 exposições no Festival Internacional de Fotografia de Avintes, chamado Instantes, em Portugal. Premiado 2 vezes no concurso Somos Imagens da Lusofonia, em Macau, na China. Em 2020, lançou com os fotógrafos Orlando Azevedo e Tadeu Villani o livro Tascone, os açorianos no sul do Brasil. Peço então que o Galvão faça a sua fala, em torno de 20 minutos, após o Zé da Silva e depois o Milton, e aí depois a gente abre para a rodada de perguntas. Nossa. Valeu. Eu começo. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou no meio desses 2 monstros aqui, estou até um pouco tímido, mas dá para a gente levar um papinho massa. Eu me considero desenhista, né? Eu não sou jornalista, tá? Eu não me formei em jornalismo, não me formei em nada, na verdade. Eu fugi de 3 universidades por inabilidade acadêmica, assim, e toquei a vida de uma certa maneira solo, né? Eu desenho desde muito pequeno, nunca parei de desenhar, e sempre achei que o desenho fosse de uma forma mais sincera, prática e fácil de manifestar meus anseios e minha visão de mundo, né? E obviamente a visão de mundo ela vai se moldando ao longo da vida da pessoa, né? E o meu trabalho acompanha isso, obviamente. Hoje eu tenho o prazer de fazer tiras num dos poucos espaços nobres da imprensa brasileira, né? Se é que existe uma imprensa brasileira para se nomear dessa maneira, né? Eu digo de jornal impresso, coisa e tal. Eu sou de uma geração aí que existia jornais, né? Existia essa coisa, você recebeu o jornal todos os dias em casa. E sempre foi o meu sonho fazer tiras em especial. Eu também faço charges e tal. Então, eu tenho um pouco de receio de falar que eu faço tiras políticas ou charges políticas, porque eu também tenho uma visão política do mundo um pouco esquisita e torta, né? Então, eu prefiro trazer o viés do meu trabalho para uma coisa mais cotidiana, do dia a dia, né? E de uma maneira
de que as malditas decisões políticas, seja de direita, de esquerda, de centro, acaba afetando o nosso bom ou o nosso mal viver, né, em sociedade, como a conhecemos até então, né? Então, fica difícil pontuar que eu sou um artista político tão pontualmente falando, né? Eu prefiro falar que eu sou um cara que trabalha com o dia a dia, né? Então eu faço charges e cartoons e tiras e desenhos sobre a pasmaceira em que a gente está se encontrando, né? A vida besta, na verdade, é esse tipo de coisa, né? A vida besta tem a ver com a gente enxergar os problemas na nossa cara, colocar de lado e seguir adiante, né? Essa coisa de estar tão acomodado com o fim do mundo, né? A ponto de abrir uma cervejinha e ver o mundo explodindo e pegando fogo, né? A gente saber tudo que está extremamente errado e deturpado e vendido e a gente seguir adiante, né? É claro que eu estou falando isso de uma visão muito privilegiada, né? Eu sou um classe médiazinho aqui que tenho ali as minhas benesses da classe média tradicional, as minhas dívidas, né, bancárias, as contas para pagar, né, os pequenos confortos de chegar em casa e dormir confortável, mas obviamente eu vejo o que está acontecendo e por mais que eu particularmente não faça nada, eu gosto de mostrar o que está errado, né? Isso incomoda, isso causa desconforto, né? Isso causa problemas em certas esferas, né? Por exemplo, eu tive oportunidade, já faz uns 2 anos agora, que eu estou fazendo charge política para um dos poucos sites que fala sobre a política catarinense, que é o do Piara, né? Você conhece o Piara? O Piara Bosch. Não dá para falar que é um site de direita, mas é um site que fala, por exemplo, sobre a política de Santa Catarina, que é, em sua grande maioria, assim, representada por políticos de direita, atendendo a anseios de direita de uma população de direita. Então, o cara me coloca lá com a minha visão absurda de mundo para ilustrar algumas coisas, acaba dando nos dedos, né? E eu gosto de entender que quando ele dá uma tesourada ali, por exemplo, eu não costumo chamar de censura, né, cara? Mas é uma coisa que tem que ser relativamente moldada para que sirva ao propósito de um site que está me pagando. A gente tem que lembrar, cara, que a mídia hoje ela é o mercado, né? Ela é um mercadão, né? Eu acho que existe pouquíssimos veículos hoje em termos de jornalismo investigativo e político e de denúncia que seja realmente autônomo, né? No sentido de bancar as suas posições. A gente tem o Intercept, por exemplo, que é muito massa, né? Mas até que ponto ele chega a uma grande massa, não se sabe, né? A Folha de São Paulo, ela me dá uma liberdade criativa muito grande, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, a Folha de São Paulo dá palco para doido dos dois lados, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela dá palco para mim, para Laerte, para o André Damer, para o Bennett, para o Jean Galvão, ela dá palco para muito palestrante de direita, né? Então, assim, é um jornal que surfa na onda e sempre surfou de polêmicas. Então, se uma tira minha queria polêmica, é ótimo pelo jornal em si, né? Vai dar um bafafá. Se o Paulo Marçal ganha uma coluna amanhã, vai dar polêmica e vai ser ótimo pelo jornal. Então, a gente tem que se habituar, infelizmente, que o mercado é o que toma conta de tudo. Então, voltando ao site de direita, né? É um site que é patrocinado pela Alex, né, cara? É um site patrocinado pelo governo
Então, muitas vezes eu boto o Jorginho ali em posições escatológicas, eu aprendi que não vai passar, né? Não vai passar porque é um site que trata de todos os melindros da política local, que está extremamente afundada na política de direita, porque é o que se faz nesse estado, né? É o que se faz nessa cidade. Mas eu me sinto contemplado que eu consigo achar brechas para falar o que eu quero, né? E eu acho que é essa a grande beleza de se fazer charge e tiras no mundo como hoje, né? Num mundo que vai piorar, né? Eu acredito. Não temos nenhuma perspectiva de melhora. Hoje a América se tornará grande de novo, né? O nosso representante global foi eleito ali. E, cara, a gente está muito fodido, sabe? Então, até onde eu tiver uma brecha para me expressar, seja num pequeno meio, num grande meio, ou de maneira independente, né? Eu vou tomando conta e eu vou me apossando dos espaços que são me dados, que me aparecem. Eu acho que essa é a coisa de ser independente, né? Você não é independente. Cara, sou, né? Sou porque eu optei há muito tempo atrás que não seria funcionário de ninguém, né? Nada contra o funcionalismo e o emprego como o conhecemos, mas eu me dei conta que o meu tipo de visão não cabia, por exemplo, numa redação de jornal como a conhecíamos antigamente, né? Essa coisa de ficar 15 horas numa redação, ou 15 horas numa agência de publicidade, ou tantas horas numa agência de design, a ponto de não se ter uma